E aí, galera do terceiro, como vocês estão? Hoje daremos continuidade então ao conteúdo de sociologia, que é o tema ideologia. Então, no vídeo passado, eu parei aqui nessa tela numa questão aí questionando a percepção que temos de tudo que nos mostra do mundo sensível, né? Através dos nossos 5 sentidos. Então, isso é filosofia? É, mas é lógico que para a gente construir essa ideologia, então nós precisamos nos perceber neste mundo e os fenômenos que se apresentam. Então, eu parei nessa figura. Hoje nós vamos falar o que é percepção, né? Então, a percepção, a partir de todos os eventos que nós analisamos nas figuras anteriores e nas posteriores aqui nos slides, a percepção é forçosamente a seleção. Porque a pessoa não pode processar conscientemente todos os estímulos que recebe. Segundo alguns teóricos, o que percebemos conscientemente é apenas 1,1000 do que vemos. O resto fica armazenado no cérebro, mas nunca chegará a se tornar consciente. Então, a percepção é um tempo de seleção organizado. Então, a percepção que eu tenho de mundo é uma percepção daquilo que eu seleciono no meu tempo que me interessa. Então, nem sempre a percepção de todos vão ser iguais. Por quê? Porque o meu cérebro ele vai eliminar aquilo que não me interessa e ele vai fazer uma reflexão de um tempo que para mim é importante. Aqui nós temos um outro desenho de percepção. É interessante, dependendo de como nós olhamos esse desenho, essa curvatura aqui, para cada um, ela vai ter um patamar aqui, ela vai ter uma linha. Então, alguns vão pensar que essa coluna está acima dessa ou que essa aqui é uma continuidade da de baixo. Então, isso aqui é um desenho de percepção para nós analisarmos que a partir, então, da percepção de mundo que eu tenho, meu cérebro seleciona e da seleção do meu cérebro ele vai o quê? Criteriosamente analisar e separar para mim o que interessa nessa figura. Então, essa daqui é uma atividade de percepção interessante também. Então, na aquisição de novos conhecimentos, tem uma importância fundamental os conhecimentos prévios, já que são os esquemas de estruturas mentais sobre os quais se articularão as informações novas. Um camponês ou um pastor são muito mais capazes do que um homem da cidade de prever se vai chover. Então, quando ele fala de esquema e estrutura mental, basicamente é um esquema e estrutura mental daquela realidade que eu vivo. Quando eu construo, na minha própria existência, a observação dos fenômenos dentro da minha realidade é o que vai estabelecer a articulação da estrutura mental que eu quero. Então, a minha percepção nunca vai ser igual do outro, nesse sentido. Aqui é uma outra figura interessante, de percepção também. Algumas pessoas vão olhar e vão achar que aqui, ó, tá vendo? Aqui era plana e aqui ela cai, né? Percebam? Aqui, entro por aqui, é plano, estou aqui, aqui quem for ficar do lado de lá vai cair no céu. Ou outros vão ter uma percepção, vão olhar que esses aqui estão embaixo e esses aqui estão em cima. Tá? Essa aqui é uma figura bem interessante de percepção. Quando você bate o olho, o que você enxerga? Quem está em cima, quem não está em cima. Aqui tem uma escada, tá vendo? Então, assim, quando eu bato o olho, eu percebo que esses aqui estão embaixo na minha concepção. Outros vão achar que eles estão em cima. Tá? Então, uma outra figura de percepção para ser trabalhada. Então, na vida cotidiana, tende-se a viver com a ingênua convicção de que existe uma percepção natural da realidade e que a própria cultura impõe. Na verdade, essa relação construída de que tudo é normal, tudo é natural, tudo é assim mesmo, não existe. Tende-se a identificar a percepção com objetividade, o que é concreto, o que se apresenta, o que se forma. É assim porque é assim mesmo, né? Eu vejo, eu pego, é concreto. Cada um acha que sua forma de perceber a realidade é o modo natural. Não contamos com antídotos para essa visão parcial provinciana do mundo. Os homens, sem dúvida, vivem a maior parte de seus dias no âmbito de uma só cultura, porque acham que tudo que se apresenta a ele é normal, tudo é concreto, tudo não precisa ser alterado. Aqui é uma outra figura de percepção, essa aqui confunde bastante a nossa cabeça. Alguns vão achar que a entrada é por aqui, o outro a entrada é por aqui, o outro é debaixo da escada, esse corredor vai dar nessa escada, mas daí em outro lugar. É uma outra figura de percepção também super interessante. Aqui com as pessoas, onde a escada sobe, onde a escada desce, muito interessante. E aqui nós temos aqui um autor, né? Para Regis Debray, o que nos faz ver o mundo é também o que nos impede de vê-lo, a nossa ideologia. Então, a nossa própria concepção de ideologia, nesse contexto de percepção de mundo, de vivência de mundo,
né, nessa questão de construção do que é essencial, então a nossa própria ideologia nos impede de ver a verdade do que nos apresenta o mundo. Essa é a crítica dele. Então a nossa ideologia está incorporada a nossos esquemas culturais, aquilo que já é de hábito e perceptível que nós vivemos. Então aqui eu faço uma brincadeira com vocês, né? Preparem seus óculos 3D, que amanhã tem novidade na Guanabara. Então é como se colocasse os olhos e agora sim nós vamos enxergar a verdade. Depois de toda essa construção de ideologia, de percepção, que é ideologia, quem é você, como você se apresenta e como você se enxerga. Então aqui, ideologia, quem é você? Eu fiz essa pergunta no começo dos slides da aula e agora eu pergunto novamente, quem é você agora? Então, quem e como se modela a sociedade em que vivemos? Aí a questão, porque o módulo de vocês, ele trabalha ideologia, só que ele vai trabalhar ideologia no contexto social, ideologia no contexto político, certo? E ideologia no contexto nacional, de identidade social. Só que para a gente falar de ideologia nacional, ideologia na sociedade, nas relações, a gente tem que se entender no mundo primeiro. Então, depois que nós percebemos que a ideologia é uma percepção construída nos aspectos culturais, né, nos aspectos sociais sua enquanto pessoa, agora quem é e como se modela? Quem modela a sociedade que vivemos? Porque a minha ideologia eu sei, mas como que eu modelo essa sociedade? Então, ideologia aqui. Ideologia agora em definição, em sentido objetivo, sociologicamente falando. Então, é o estudo das ideias, o sentido etimológico, conjunto de ideias, valores, maneira de sentir e pensar de pessoas e grupos, ideias erradas, incompletas, distorcidas, falsas sobre fatos e a realidade. Nesses três contextos aqui, como eu posso trabalhar a ideologia de número 1? Então, ó, estudo das ideias é o sentido etimológico, ideologia. Conjunto de ideias, valores, maneira de sentir e pensar de pessoas e grupos, ou também no contexto individual. Ideias erradas, incompletas, distorcidas, falsas sobre fatos da realidade. Tudo isso pode ser ideologia. Ideologia 2, concepção neutra, tudo bem? Afirma que todos têm sua ideologia, sua forma de enxergar as coisas e compreender o mundo. Ideologia, de acordo com essa concepção, restringe-se mais ao âmbito psicológico. Então, no 1, nós temos uma ideologia mais pragmática, uma ideologia que pontua mais a nossa relação de construção com essa sociedade. E no 2, nós temos uma concepção neutra desse fator, né? Ou seja, cada um tem sua ideologia, o respeito, isso faz parte do processo do todo, e ela se restringe mais no âmbito psicológico, mais individual. E nós temos a ideologia 3, fator 3 aqui, que é uma concepção negativa da ideologia. Ou seja, afirma que as ideologias são mundividências, percepções de mundo próprias de grupo de cada classe social. Assim temos a ideologia da classe dominante, a ideologia da classe dominada, e na prática cotidiana essa relação é construída por Karl Marx, na dialética marxista. Ideias erradas, incompletas, distorcidas, falsas sobre fatos, a realidade pode ser uma concepção particular ou total. Aqui nós entramos na ideologia política. Então percebam que eu estou dando 3 categorias, 3 fases para vocês de como se estabelece a ideologia. Nós temos ainda a ideologia 4, tá? Até agora foram 3 a 4. A concepção crítica de ideologia. Então, qualquer forma simbólica utilizada com o propósito de que seu sentido sirva para estabelecer e sustentar relações de dominação. Então, olha só aqui, já tem uma relação muito mais importante, uma relação de construção ideológica, que vai no contexto político, no contexto social, estabelecendo sentido, pode criativamente a instituir relações de dominação. E nesse sentido de dominação, quem que a gente vai lembrar aqui? Max Weber. Então, no 3, eu lembro de Karl Marx. E aqui eu lembro do Max Weber, sentido de dominação do Estado, dominação carismática, dominação racional legal, que eu já tenho certeza que vocês sabem isso de cor, que estabelece aqui a ideologia 4. Sustentar o sentido pode servir para manter e produzir relações de dominação através de um contínuo processo de produção e recepção de formas simbólicas. Ideologia. De um modo geral, pode-se afirmar que ideologia é uma falsa consciência, falsa representação que as classes sociais possuem sua própria condição. Olha isso que crítico que é, né? Ó, falsa consciência, falsa representação de sua própria condição. A representação estabelecida pela ideologia se constitui no necessário aparecer de uma sociedade dividida em classes.
Então, olha só, existe uma construção política de uma relação estabelecida, de uma consciência, de uma representação que não me pertence no contexto social. Olha como é forte isso. A ideologia no discurso político, vamos identificar? Quando eu fico vendo os ministros que ganhavam muito bem na iniciativa privada, virem ganhar de 7 mil a 8 mil, eu falo, esses são heróis. Alguns pagam para serem ministros, essa é a pura verdade. E eu digo, isso é a cátedra, porque eu digo sempre, eu sou o único que não posso reclamar do meu salário, de 8 mil, porque não tem nenhum torneiro mecânico no Brasil que ganhe 8 mil por mês. Discurso do presidente Lula em março de 2007. Qual é o tipo de categoria que você observa no discurso político? A1, A2, A3 ou A4? Veja, né, que é uma percepção de mundo que não é minha, mas ele construiu isso na relação do discurso político dele. Crítico, não é verdade? Vamos ver aqui, ó, ideologia de mercado de trabalho. Vi um anúncio de emprego, a vaga era de gestor de atendimento interno. Nome de agora se dá a seção de serviços gerais. E a empresa exigia que os interessados possuíssem, sem contar uma formação superior, liderança, criatividade, energia e ambição, conhecimentos de informática, fluência em inglês e não bastante tudo isso, ainda fosse hands-on. Então, olha só a ideologia do mercado de trabalho. Veja bem, serviços gerais, atendimento interno. A empresa exige tudo isso aqui, ó, curso superior, criatividade, liderança, ambição, conhecimento de informática para ter uma função do quê? De serviços gerais. Olha a ideologia que dá um estereótipo de qual é a necessidade de mão de obra que você precisa ou de parte técnica para se conseguir um emprego desse. Um emprego que não exigiria tanta qualificação. Para o felizardo que conseguisse convencer o entrevistador de que possuía essa variada gama de habilidades, o salário era um assombro, R$800, quase pedindo para falar um outro idioma de serviços gerais. Ou seja, um pitico. Não que esse fosse algum exemplo fora da realidade, ao contrário, é quase o paradigma dos anúncios de emprego. Exige uma qualificação enorme para pagar R$1.000 de salário. A abundância de candidatos permite que as empresas levantem cada vez mais a altura da barra que o postulante terá de saltar para ser admitido. Então, as empresas, elas dão um estereótipo do tipo de pessoas que elas querem que trabalhem para elas, e elas, quando dão aquela relação toda do que o candidato deve ter, ela já está definindo quem ela quer na entrevista dela. O fato... Pense em uma pessoa que se resigne a ficar nos semáforos pedindo dinheiro aos motoristas dos veículos que aguardam o verde, dado o sinal de partida. Imagine que essa pessoa consiga, durante cada 30 segundos de trânsito parado, apenas 10 centavos. Então, em 1 minuto, ela teria arrecadado 20. Em 5 minutos, ela arrecadaria R$1. Em 1 hora, teria acumulado 12. Bom, já é possível se imaginar que em um dia de 8 horas, seu ganho seria de R$96. Em um mês de 22 dias, o resultado desse trabalho redundaria em um salário bruto de cerca de R$2.110. Ou seja, algo em torno de 4,1 salários mínimos vigentes em 2010. Então, programa HTML em troca de comida. Aqui tem, na verdade, é uma crítica minha, né, gente? Alienação, é isso que prescreve a sociedade. Ou seja... É engraçado porque nessa figura, aquele discurso é uma ideologia do discurso burguês, né? Que é a concepção de ganho todos os dias, ele vai ter um salário melhor do que o meu, e aqui no final a gente percebe que a realidade não é essa. Alienação. Quando uma pessoa tem seu centro de autodeterminação em outra instância que não seja a si mesma. É o ser estranho, estrangeiro a si mesmo, alter, outro, alter ego. Alien, estrangeiro, alienígena, alienado, louco, fora de si. A alienação é um contexto importante, porque uma pessoa alienada, ela não está nessa sintonia aqui da relação da ideologia. É um ser estranho dentro desse contexto. Se uma postura crítica das ideologias que nos odeiam e buscam conformar nossa percepção de mundo, podemos ir nos alienando, percebendo um mundo que de fato não existe.
Então, a preocupação com as formações da ideologia 1, 2, 3, 4, estabelecendo na nossa prática, no nosso cotidiano, estabelece que, num determinado momento, nós podemos ficar alienados e eu acabo fazendo uma crítica de algo que não é meu, de algo que realmente não é o que eu acredito, é minha crítica. Então, o paralelo aqui, a alienação, o paralelo à alienação social, aí no contexto individual, é esquizofrenia. Então, ideologia, alienação e sociedade. Vivemos em uma sociedade, mas nem sempre nos damos conta da forma como ela se organiza e dos instrumentos empregados para que a percebamos como tal. A sociedade onde vivemos é a estrutura, mas ela decorre de uma organização das formas de produção, a infraestrutura. E é justificada por um conjunto de instituições, valores e crenças superestrutura. Vejam que aqui eu tenho o esqueleto e o corpo do raciocínio marxista. Estrutura, ou seja, eu sou uma pessoa que sou totalmente influenciada por tudo isso. Eu vivo numa estrutura, sou influenciada pela infraestrutura e pela superestrutura. Então a minha ideologia é construída permanentemente por esses processos. O que eu não posso me permitir é ser deixada, me tornar alienada no contexto da formação dessas ideologias. E é isso, gente. Então hoje nós vimos aqui um movimento da ideologia. E depois na videoaula nós vamos tirar todas as nossas dúvidas, tá? Em relação a esse contexto da ideologia, muito mais pontual politicamente. E no próximo módulo nós já estamos em outro conteúdo, que seria aí a estrutura da formação, vamos dizer assim, das políticas públicas e a estrutura do Estado. Então, o que eu queria passar de ideologia para vocês era esse momento de alienação, paradigma e política também super importante. E nos discursos nós encontramos a retórica desse movimento da ideologia. E nós vamos tirar nossas dúvidas nas nossas aulas online aí. Obrigado e até mais.